solenidade de São Pedro e São Paulo, domingo 30 de junho de 2024. Hoje é dia da mídia social, é uma ferramenta muito importante para a divulgação do Evangelho, com certeza. E também, claro, como tudo na vida, oferece os seus riscos. Trabalhemos para que a palavra vá para mais longe e para que o reino de Deus se espalhe por toda a terra. Parabéns para quem trabalha nesta área, viu? E também para os aniversariantes de hoje. Marileide Nogueira, de Teresina, no Piauí, e o Jean Calaça, de Olinda, Pernambuco. Deus abençoe abundantemente a vida de vocês. Este podcast é um oferecimento. Julieste Transportadora. Soluções em transporte de cargas. Máxima qualidade de serviço e segurança em todas as etapas do transporte. Na descrição deste podcast, você encontra o site de todos os nossos patrocinadores. Prestigie! Jesus quer saber a opinião das pessoas em relação a ele. As respostas são as mais variadas. João Batista, Elias, Jeremias, um dos profetas. Mas quando Jesus questiona a opinião dos próprios discípulos, é Pedro quem diz em nome de todos: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, que hoje nos concedeis a alegria de festejar São Pedro e São Paulo, concedei à vossa Igreja seguir em tudo os ensinamentos destes apóstolos que nos deram as primícias da fé. Amém. Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus faz a pergunta fundamental sobre a qual se decide o destino de cada pessoa. Quem dizeis que eu sou? Dizer quem é Jesus é colocar a existência em terreno sólido e inabalável. A resposta de Pedro é decisiva e confiante, mas o seu discernimento não deriva da carne e do sangue, ou seja, da sua própria força, mas de ter acolhido em si a fé que o Pai dá. Jesus constitui Pedro como a rocha da sua igreja. A casa fundada sobre a rocha começa a adquirir o seu verdadeiro significado. Não é descabido perguntar se Pedro tinha plena consciência do que lhe foi revelado e do que disse. O que notamos é o forte contraste entre esta profissão de fé seguida do louvor de Jesus. Bem-aventurado és, Simão. E a incompreensão do versículo 22. Deus me livre, Senhor. E finalmente a dura repreensão de Jesus. Afasta-te de mim, Satanás. Tu és um escândalo para mim, porque não pensas segundo Deus, mas segundo os homens.
Este contraste realça a diferença entre a fé aparente e a fé verdadeira. Não basta professar a messianidade de Jesus. É preciso acreditar e aceitar que o plano do Pai se realiza através da morte e ressurreição do Filho. Pedro recebe as chaves do reino dos céus. As chaves são um sinal de soberania e poder. Pedro, portanto, juntamente com as chaves, recebe plena autoridade sobre o reino dos céus. Ele exerce esta autoridade na terra e não como porteiro do céu, como muitas vezes se pensa, como transmissor e fiador da doutrina e dos mandamentos de Jesus, cuja observância abre o reino dos céus ao homem. Ele os vincula à sua observância. Os escribas e fariseus, como os detentores das chaves até então, exerciam a mesma autoridade, mas, ao rejeitarem o evangelho, eles nada fazem senão fechar o reino dos céus às pessoas. Simão Pedro assume o seu lugar. Se considerarmos cuidadosamente esse contraste, verificamos que a principal tarefa de Pedro é abrir o reino dos céus. A sua posição deve ser descrita num sentido positivo. A igreja não pode ser identificada com o reino dos céus, mas a sua justa posição nesta única passagem do Evangelho oferece a oportunidade de refletir sobre a sua relação mútua. O reino dos céus é confiado à igreja como povo de Deus. Nela vivem os homens destinados ao reino. Pedro cumpre o seu serviço na igreja quando nos convida a recordar a doutrina de Jesus, que permite às pessoas entrar no reino. No judaísmo, os equivalentes de ligar e desligar, assar e cheirar, têm o significado específico de proibir e permitir, em referência a pronunciamentos doutrinários. Ao lado do poder do magistério existe o poder disciplinar. Neste campo, os dois verbos têm o sentido de excomungar e libertar da excomunhão. Este duplo poder é atribuído a Pedro. Não se trata de separar o poder do magistério do disciplinar e remeter um para o outro. Mas não se pode negar que neste versículo 19, o poder doutrinário, especialmente no sentido de fixar a doutrina, está em primeiro plano. Pedro é apresentado como o mestre supremo, porém com uma diferença não negligenciável em relação ao judaísmo. O mistério de Pedro não está ordenado à lei, mas à diretriz e ao ensino de Jesus. O ligar e desligar de Pedro é reconhecido no céu. Nas decisões doutrinárias tomadas por Pedro, são confirmadas no presente por Deus. A ideia do julgamento final está mais distante, justamente se também forem incluídas as decisões disciplinares. Bom, no Evangelho de Mateus, Pedro é apresentado como discípulo que lidera pelo exemplo. O que aconteceu com ele é transferível para cada discípulo. Isto se aplica tanto aos seus méritos como às suas deficiências, que são impiedosamente denunciadas. Mas Pedro tem uma função exclusiva e única. É e continua a ser a rocha da igreja do Messias. Pedro é o fiador da tradição de Cristo apresentada pelo Evangelho de Mateus. Em seu ofício, ele substitui os escribas e fariseus que até agora trouxeram as chaves do reino dos céus. Cabe a ele tornar válido o ensinamento de Jesus em toda a sua força. São Pedro e São Paulo. A solenidade de São Pedro e São Paulo é uma das mais antigas da Igreja, sendo anterior até mesmo à comemoração do Natal. Depois da Virgem Santíssima e de São João Batista, Pedro e Paulo são os santos que têm mais datas comemorativas no ano litúrgico. Além do tradicional 29 de junho, há também 25 de janeiro, quando celebramos a conversão de São Paulo. 22 de fevereiro temos a festa da Cátedra de São Pedro e 18 de novembro, reservado à dedicação das basílicas de São Pedro e São Paulo. Bom, São Pedro tinha como primeiro nome Simão, era natural de Betsaida, irmão do apóstolo André. Simão era pescador e foi chamado pelo próprio Senhor Jesus.
Esteve presente nos momentos mais importantes da vida do Senhor, como no momento da transfiguração. São Paulo, ou Saulo, como era chamado, era natural de Tarso. Se tornou um fariseu zeloso, era perseguidor dos cristãos, sendo responsável inclusive pela morte de muitos deles. Se converteu à fé cristã enquanto perseguia os cristãos no caminho de Damasco, quando o próprio Senhor Jesus ressuscitado lhe apareceu dizendo: Saulo, Saulo, por que você me persegue? São Pedro é o apóstolo que Jesus escolheu e instituiu na dignidade de ser o primeiro Papa da Igreja. A ele Jesus disse: Tu és Pedro, e sob esta pedra fundarei a minha igreja. São Paulo é o maior missionário de todos os tempos, o advogado dos pagãos, o apóstolo dos gentios. O martírio dos dois aconteceu na cidade de Roma. São Pedro crucificado de cabeça para baixo na colina vaticana no ano 64, e São Paulo decapitado na chamada Três Fontes em 67. Na homilia de 2012, por ocasião da solenidade de São Pedro e São Paulo, o Papa Bento XVI chamou esses dois apóstolos de principais patronos da Igreja de Roma. A tradição cristã sempre considerou São Pedro e São Paulo inseparáveis. Juntos, de fato, eles representam todo o Evangelho de Cristo, afirmou o Papa Bento XVI. Pedro, segurando as chaves, é símbolo do seu apostolado como chefe da igreja. E Paulo, missionário por excelência, são então as duas colunas da igreja enraizadas no grande fundamento da fé que é Jesus Cristo. Celebrar a festa desses apóstolos nos permite vislumbrar a aproximação do reino de Deus que nasce do nosso envolvimento com a causa do Evangelho. Oremos. Príncipes dos apóstolos e doutores do universo, São Pedro e São Paulo, rogai ao Mestre de todas as coisas, que dê a paz ao mundo e às nossas almas a sua grande misericórdia. Fazei de nós seguidores fiéis de Jesus e inspirai-nos o zelo missionário. Amém. Por intercessão de São Pedro e São Paulo, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Excelente domingo para você e amanhã a gente se fala por aqui. Até lá!